Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre incredulidade. O tema é incredulidade e tomamos como base o livro de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Vou deixar para que você leia mais sobre esses versículos. Eu apenas vou estar lendo alguns versículos para que possamos poder dar continuidade a esse vídeo. O versículo 27 do capítulo 20 de João diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me veste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, para que possamos falar sobre incredulidade, nós precisamos saber qual é o significado da palavra incredulidade. E o significado da palavra incredulidade é aquela pessoa que não tem fé, é aquela pessoa que não crê em algo ou em alguém, naquilo que está sendo falado, né? Ou não acredita na Bíblia, não acredita na existência de Deus, como por exemplo os ateus. Tem pessoas que não acreditam na existência de Deus. Tem pessoas que não acreditam no que outras pessoas dizem para ele. Como Tomé, tem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, que ouvem que Jesus ressuscitou, que ouvem que Jesus vai voltar, mas ainda não crê, não tem fé que ele voltará, que ele ressuscitou. E muitas das vezes essas pessoas, para que elas possam crer, para que elas possam ter fé, elas têm que tocar, elas têm que ver com os seus olhos. E se você não é capaz de acreditar naquilo que está escrito, de ter fé nisso, de acreditar no que Deus tem prometido através da palavra de Deus e dos seus profetas, dos seus apóstolos, aqueles a quem prega o evangelho, talvez você não seja capaz de compreender quando Jesus vai voltar. Talvez você não seja capaz de compreender os propósitos de Deus para sua vida. Talvez você não vai conseguir alcançar o céu, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível você chegar diante de Deus, porque é necessário que você, para se chegar diante de Deus, tenha fé que Ele exista, tenha fé que Ele vive. Então, começando por esse princípio, nós precisamos entender que a fé é necessária para que possamos crer em Deus, para que possamos acreditar em Deus, porque isso é a fé. É aquilo que você não vê, mas que você espera. É você passar a ter fé no invisível. É você passar a ter fé naquilo que os seus olhos não podem contemplar. Hebreus capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6 vai dizer sobre a fé. Vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Versículo 6, ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que é galardoador dos que os buscam. Ou seja, se você não tem fé, você não acredita, você não pode chegar a Deus. Você precisa crer que Ele existe. E Jesus traz isso a Tomé e Jesus fala para Tomé: olha, não sejas incrédulo, mais crente. Não seja incrédulo, mais crente. Porque o incrédulo não acredita. O incrédulo não tem fé no que é falado. O incrédulo não acredita naquilo que está sendo dito. E a Bíblia, ela é um exemplo de que muitas pessoas não acreditam no que está escrito nessa palavra. Muitas pessoas não creem na Bíblia. Muitas pessoas não têm fé na Bíblia e não acreditam no que está escrito nela. A bem à vista que eu não posso enxergar Deus com os meus olhos, mas eu posso contemplar a sua palavra. Eu posso crer no que está escrito. Eu posso crer naquilo que Ele preparou para mim. Eu posso crer naquilo que Ele vai fazer e está fazendo por mim. Eu posso crer nos seus milagres. Eu posso crer naquilo que foi profetizado dele, naquilo que foi falado dele, naquilo que Ele quis que nós soubéssemos dele através da sua palavra. Eu não posso contemplar Deus com os meus olhos, mas eu posso contemplar a sua palavra, que diz que Ele criou o mundo e tudo que nele há, que diz que Ele criou os céus e a terra, que não há ser na terra que Deus não criou,
Que nasceu no céu que Deus não criou. E eu preciso crer nisso, eu preciso ter fé nisso. Eu não posso ser incrédulo e acreditar que tudo aconteceu do nada com um Big Bang. Eu não posso ser incrédulo e acreditar que o ser humano veio dos macacos. Você me desculpa. Isso é muita incredulidade. É acreditar que o que Deus fez não foi possível. É acreditar que não é possível naquilo que Deus fez. Então nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar nas suas promessas. Acreditar que o Deus que criou os céus e a terra nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Acreditar que esse Deus, ele nos prometeu salvação, regeneração, novos corpos, corpos glorificados, incorruptíveis, imortal. É acreditar, e para isso eu não posso vê-lo, mas eu posso contemplar a sua palavra. Se a sua palavra que eu posso ver, que está escrita para aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua palavra está dizendo que é necessário que nós cremos nele, porque se nós cremos nele, nós vamos adquirir a vida eterna, a vida que ele tem preparado para nós. Eu não posso deixar de acreditar no que Deus pode fazer, no que ele está fazendo e no que ele vai fazer. Eu preciso acreditar nas promessas de Deus. Eu preciso parar de ser incrédulo e acreditar no que está sendo profetizado no altar. Eu preciso receber, e não muito pelo profeta, mas sim pela profecia. Porque se a profecia é de Deus, nós vamos lembrar do profeta. Nós vamos lembrar quem Deus usou, porque Deus vai honrar o profeta. Deus vai honrar aquele quem ele usou também. Então se nós deixarmos com que Deus ele haja, que uma profecia foi passada para nós, falando que Deus iria nos usar, que Deus iria fazer a obra dele em nossas vidas, e nós pegamos essa palavra, nós cremos nessa palavra, nós precisamos descansar, porque se foi ele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir todas as promessas que ele nos fez. E se foi ele que prometeu para nós, ele vai cumprir. E se ele usou alguém para isso, ele até mesmo se quiser, vai lembrar de quem que ele usou. Eu me lembro que muitas das profecias que eu profetizei para algumas pessoas, muitas dessas pessoas se lembraram quem que foi que profetizou para ela. E lembrar da profecia, eu nem lembrava muitas das vezes que eu havia profetizado. A pessoa me lembra que um dia Deus me usou para falar com ela. Isso é um exemplo de que eu não devo dar muita importância para quem está profetizando, mas que eu devo dar importância para a profecia. Porque se a profecia for de Deus, eu vou agarrá-la. Eu vou agarrá-la no que está sendo falado. E aí, se for de Deus, vai entrar no meu coração, eu vou esperar. Se for de Deus, eu vou falar para mim, olha, se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. É simplesmente isso, é acreditar, porque aquilo que vem de Deus se cumpre. Mas aquilo que não é de Deus não vai se cumprir. Então isso é ter fé, é acreditar no invisível, é acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas que nós esperamos, nas promessas que Deus tem preparado para nós. Pela fé, eu vejo Deus criando céus e a terra. Pela fé, eu vejo Deus criando mundos, constelações, universo, animais, homens e mulheres. Pela fé, eu vejo Deus entregando o seu único filho, o maior milagre do mundo, o maior milagre que o universo já pôde contemplar, que o mundo já pôde contemplar, que é Deus se tornar carne. Deus vir em carne para morrer pelo homem pecador, falho e cheio de defeito. O maior milagre ele cumpriu, trazendo assim a nós a salvação, através da morte e ressurreição do seu filho. Assim, crendo nele, tendo fé nele, nós seremos justificados em seu filho Jesus Cristo. É através da fé que nós vamos receber o seu Filho Jesus. É através da fé que nós receberemos o seu Espírito, o Espírito Santo. É através da fé que nós vamos contemplar a sua glória, a sua majestade. É através da fé que nós vamos um dia se encontrar com o nosso Senhor. Então nós não podemos ser incrédulos, porque aos incrédulos estão reservado o inferno. Mas aqueles que têm fé está reservado o céu. Porque se você crê em Deus, a vida eterna te espera.
Então creia nas profecias, creia no que Deus está dizendo, creia na palavra, creia no que Ele pode fazer na sua vida, creia no que Ele pode fazer na sua casa, na sua família, na sua igreja, creia no que Ele pode fazer no seu trabalho, creia, começa a profetizar, começa a acreditar, começa a orar mais, a buscar mais, porque Deus pode fazer, Deus pode mudar, é só você crer, é só você acreditar no impossível de Deus para sua vida. Isso é ter fé. Mesmo que você não está vendo, mas você crê, você profetiza, você diz como Abraão: olha, filho, o Cordeiro Deus proverá. Antes mesmo de acontecer, você diz: Deus proverá. Deus vai salvar minha família, Deus vai salvar minha casa, Deus vai salvar os meus amigos, Deus vai salvar essa nação, Deus vai mudar a nossa história. Eu tenho que ter fé nisso, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Se eu orar sem fé, minha oração é vã. Se eu pregar sem fé, minha pregação é vã. Se eu viver para Deus sem fé, tudo será vão, assim como o amor. Então a fé é importante para que possamos chegar a Deus. A fé é importante para que Deus ouça a nossa oração, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que ter fé para que você venha ter a vida eterna. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. Sem fé, nós não vamos adquirir a nossa salvação. Nós não vamos ser justificados. É necessário que venhamos ter fé e que nós não vamos ser incrédulos. Por fé nós vamos ser salvos, mas sem fé nós vamos ser condenados. Por fé nós vamos se encontrar com Deus, mas sem fé nós vamos ir para o inferno. Por fé nós vamos acreditar e vamos buscar, vamos orar, vamos falar com Deus nessa terra. E por fim vamos morar com Ele por toda uma eternidade. É por fé. É pela fé que nós vamos buscar a Deus. E é pela fé que nós vamos se encontrar com Ele. Se nós não tivermos fé, nós não vamos ter vida. Nós não vamos saber quem é Deus. Nós nunca vamos conhecer Deus. É necessário que nós vamos ter fé e não sermos incrédulos. É necessário que nós vamos acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida, no que Deus pode fazer na nossa casa, no que Deus pode fazer na nossa história. É isso que eu deixo para cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desde já peço para que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você comente também nesse vídeo e que Deus possa falar mais sobre essa palavra ao seu coração. Lembre, você tem tudo. Você tem tudo. Deus não tem deixado faltar em sua casa. Deus não tem deixado faltar arroz ou feijão. Deus não tem deixado faltar a vestimenta nem a água. Então pare de ser incrédulo. Comece a ter fé. Olhe para as coisas que Deus tem feito na sua vida. Ele te dando um teto, te dando um carro, te dando um automóvel, te dando uma casa para que você more, um alimento, um trabalho. Isso já é um milagre. É o que Deus está te concedendo. Então tenha fé no que Ele pode fazer muito mais. Porque se Ele já faz poucas coisas, que para nós são poucas, que muitas vezes nós não damos valor, e por isso nós se tornamos pessoas duras, pessoas incrédulas, nós precisamos acreditar no que Deus pode fazer. Porque se Ele está nos dando, não está deixando faltar alimento, não está deixando faltar vestimento, não está deixando faltar bebida, é porque nós estamos crendo nele. E Ele fortalece a nossa fé através disso. Olhe para as coisas que Deus tem feito na sua vida hoje e você vai ver que Deus tem se manifestado em sua vida maravilhosamente através do seu filho, através dos milagres que tem concedido a você, porque muitas das coisas que você tem, outras pessoas não têm. Então que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém.